Daremos continuidade agora, nesse momento, com a palestra Zika vírus, dengue e chikungunya, diagnóstico diferencial e prevalência na Ilha do Governador e medidas preventivas que estão sendo tomadas. Palestrante, professor Dr. Leonardo Grever, coordenador municipal de saúde da AP 3.1. Presidente da mesa, Dr. Tito Efraim Zambroni Almonte, que é o nosso vice-presidente da SOMEI. Como coordenador geral, Dr. Luiz Carlos da Silva Moreno, que é nosso membro da SOMEI. Moderador, Dr. Marcos Ornelas, diretor da CFNAC. E como secretário, Dr. Paulo Rodolfo. Muito obrigado a todos aqui e passo a palavra ao nosso presidente para dar início às apresentações. Bom dia a todos. A SOMEI agradece a presença de todos os colegas aqui neste evento e ficamos muito congratulados com todos pela numerosa presença. Dando seguimento ao nosso evento, Congresso da SOMEI, em associação com a Medicina Militar e o Fórum de Psicologia, hoje nós temos uma palestra realmente palpitante, é um tema realmente atual e será de interesse de todos os participantes. Para esta palestra, nós temos o Dr. Leonardo Grever, que vai nos fornecer realmente esta palestra e para quem realmente eu convido para participar do evento. Uma das coisas que a gente faz na medicina de família, às vezes para conseguir um contato maior com o paciente, é sair de trás da mesa e sentar do lado, às vezes, do paciente e às vezes conversar como se fosse um amigo, né? Então eu vou fazer isso aqui agora. Agradecer mais uma vez ao Dr. Leonardo, que vem de um pós-cirúrgico e tem uma cesta aqui presente, prestigiando a gente. Gente, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui. Não conhecia a sociedade, estou encantado, né, com a presença de tanta gente importante, né, o pessoal da Marinha, o pessoal aí, cirurgiões, e eu já ouvi várias especialidades aqui discutindo múltiplos temas. Isso vai muito de encontro ao trabalho que a gente faz, né, que é na medicina de família, na saúde da família, que é tentar conhecer um pouco de tudo, né, e transitar aí em vários assuntos da nossa amada medicina. Eu sou médico, sei que tem outros profissionais aqui de saúde também, de outras categorias. Vou pedir desculpa se em algum momento não alcançá-los, mas minha fala não vai ser uma fala complexa, até porque eu não sou especialista no assunto, e aí já peço desculpas a vocês se ficar devendo algum detalhe de alguma doença, de alguma exceção, né? Porque eu não sei. O que eu faço hoje, como coordenador da área aqui de planejamento aqui que envolve a ilha, é tentar cuidar da nossa população, né, de todos os agravos que eles têm, incluindo as arboviroses, que quando vem para bagunçar o coreto, né? A gente está lá tentando cuidar dos nossos hipertensos. Quem trabalha, né, aí na rede pública sabe que a gente está lá tentando organizar nosso trabalho, né? Aí vem as arboviroses e mostra tudo que a gente tem de falha, né? Tudo que a gente tem de dificuldade aparece diante das arboviroses em termos de saúde pública. Então, vou tentar falar aqui rápido, aí eu tenho, acho que é mais ou menos meia hora, né, 20 minutos, então vamos lá. Então vou tentar aqui ser bem claro e objetivo, tá bom? Pra gente abrir um pouquinho depois para conversar, né? Então, gente, eu coloquei esse título, Diagnóstico Diferencial, Epidemiologia, Medidas de Cuidado e Prevenção, que foi mais ou menos o que o Mauro me fez aí de encomenda, né? E eu coloquei esse subtítulo, o que se fez
e o que pode ser feito. Vou mostrar bastante gráfico, bastante número para vocês, mas vou mostrar números que interessam, porque são números relacionados à nossa população, né? Vou falar da Ilha do Governador, muitos de vocês eu sei que são até moradores, né, da Ilha do Governador, então tem até um interesse como cidadãos, até mais do que além do interesse como profissionais. Então, para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou médico de família e comunidade, né, titulado aí pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Eu sou mestre também em Saúde Pública pela Fiocruz e atualmente exerço essa função de coordenador geral da P3U. Né, a gente vai falar aqui das arboviroses, de 3 arboviroses, né? Uma que a gente já conhece muito bem, e aí vocês podem me perguntar até mais coisas sobre ela, que é a dengue, né? E 2 que a gente conhece muito mal, que é a zika e a chikungunya, né? Que a gente está conhecendo agora, né? A gente começou a ter contato com essas doenças efetivamente a partir de 2014, no caso da chikungunya, e 2015, no caso da zika. Arboviroses chamam-se assim porque são causadas por arbovírus, que são Arthropod Borne Viruses. Então é uma sigla praticamente, né? Saiu aí. E o nosso artrópode, aí, nosso conhecido artrópode, que é o nosso maior inimigo, no caso aí nessa questão de saúde pública, é o Aedes aegypti. No caso do chikungunya, também é o Aedes albopictus. Aí eu coloquei assim, fiz uma organização, vamos falar um pouquinho o que há de diferente entre elas, para não ficar aqui falando detalhes de cada doença, né? O que eu queria que quem não tiver muita intimidade assim, com o assunto, o que eu queria que ficasse? Eu queria que o que vem nesses 3 próximos slides agora ficasse na cabeça das pessoas, tá? Se ficar, para mim já ganhei a minha manhã. Dengue. A dengue é uma doença que a gente conhece há mais tempo, né? Ela está presente no Rio e no Brasil desde o fim do século XIX. Ela tem um comportamento clínico e epidemiológico mais previsível, no sentido de que a gente conhece mais o que sabe mais o que vai acontecer de acordo com indicadores clínicos e laboratoriais, certo? Então a gente já consegue classificar ela em grupos de risco, né? A, B, C, D, todo aquele protocolo já foi construído, né? A gente já sabe o que fazer com o caso A, com o caso B, com o caso C, com o caso D, para tentar evitar que o pessoal morra ou fique com problema, né? No entanto, ela, embora a novidade sempre chame atenção, né? Ela continua sendo o nosso maior problema, porque ela mata com muito mais facilidade, com muito mais incidência do que a febre de chikungunya e a zika, né? A gente tem a sequela da microcefalia do zika, a gente tem a paciente que cronifica com chikungunya, mas quem trabalha com saúde pública, né, não tem como não se furtar a prestar muita atenção no paciente grave, no óbito, né, no paciente que vai para o CTI, né, que sangra, tem que tomar plaqueta, sangue, que faz CIRS, né, faz síndrome de resposta inflamatória sistêmica, que fica grave porque faltou água no corpo da pessoa. Basicamente, né, se a gente falasse em termos bem simples, né, uma coisa muito que a gente pode muito evitar. Então, por isso, eu deixo para vocês essa mensagem para o paciente da dengue, tá? É o paciente que, se a gente bobear, ele vira um paciente crítico e morre, né? Com uma facilidade, às vezes, assustadora, certo? Em 2015, nós tivemos um óbito de dengue no município do Rio de Janeiro. Esse ano não tivemos nenhum ainda, graças a Deus, tá bom? O que eu acho que é importante que a gente fique na cabeça em relacionado à febre de chikungunya. O primeiro caso da chikungunya foi o brasileiro, né, autóctone, foi no Oiapoque, que é a extrema cidade lá do norte do Brasil, e depois apareceu em Feira de Santana também. Ela tem tendência, ela tá com uma tendência muito grande a crescer, tá? Tá previsto que em 2017 a gente tenha 250 milhões de casos de chikungunya no mundo. A chikungunya veio para arrebentar, literalmente, porque ela deixa a pessoa arrebentada, né? Com artropatia às vezes e tudo. E a gente precisa, então, ter aí medidas preventivas, que está até no título, né? Que é muito interessante, para combater o vetor, que é como a gente combate a doença, né?
Então, ela induz uma pesada carga de doença na população, certo? Porque, embora ela não mate, ela aleja, digamos assim, né? Ela fica subaguda durante 3 meses, com frequência, mais da metade dos casos, e numa proporção ainda não conhecida, mas expressiva, né, que pode chegar aí, eventualmente, de 5 a 10% dos casos, ela se transforma numa doença crônica, numa artropatia crônica, certo? E isso, se a gente avaliar essa sigla aí, quer dizer Disability Adjusted Life Years, ou seja, anos de vida ajustados para a desabilidade, ou seja, quantos anos de vida aquela pessoa perdeu, ficou afastada do trabalho, ficou com uma qualidade de vida ruim por causa da doença. Então, é assim que a gente mede a carga de doenças, né? E ela traz muitos anos. A dengue traz porque ela mata jovens, mas a chikungunya traz porque ela afasta pessoas aí de todas as idades. Então, no idioma africano Makonde, chikungunya significa andar curvado. Então, o que a gente tem que lembrar é isso, que a gente tem que estar lidando com um paciente que vai sofrer muito, que vai demandar muito, que vai vir muito ao serviço de saúde e que precisa ser ouvido. E que não pode ser aquele, ai meu Deus, lá vem a dona fulana de novo falando que está com dor, já passou a doença dela, né? Porque a gente sempre pensa no paciente agudo como paciente mais doente, né? O paciente que vem crônico, né? Sempre teve dificuldade no sistema de saúde, o paciente crônico. Todo mundo aqui que está no SUS aí há muito tempo sabe, né? Então, isso não pode acontecer e a gente tem que ter compaixão com essas pessoas, porque elas precisam eventualmente de opioide para controlar a dor, precisam de codeína, precisam de tramadol, né? A gente tem na rede hoje codeína e tramadol para dar para esses pacientes, só para esses pacientes, ambulatorialmente, de tão importante que foi, né? E com essa perspectiva de ter aí mais zilhões de casos, a gente tem que ficar ligado, tá? Então, o que eu queria, o símbolo para mim dessa doença é essa pessoa tentando cortar essa laranja aí e não está conseguindo, certo? Zika, né? Começou no Brasil em 2015, só que quando começou, ninguém deu bola para ela, porque ela é muito branda. E a gente ficou tranquilo, pô, essa tá aí, pelo menos a gente pode respirar, porque vai só dar uma exantemia, depois vai acabar e não tem plaquetopenia, não tem hematócrito concentrado, não tem nada, não vai matar ninguém, não vai alejar ninguém. Não dá artropatia, né? Que bom. 9 meses depois, né, veio a catástrofe da microcefalia causada pela Zika, né, que já tinha relatos anteriores na África, na Ásia, mas que aqui no Brasil tomou proporções aí de epidêmicas, né? Então, o que a gente precisa guardar dessa doença? Ela tem um tropismo pelo sistema nervoso grande, principalmente o sistema nervoso imaturo, né? Então, ela pode causar síndrome de Guillain-Barré encefalite com mais frequência do que as outras, apesar de que a chikungunya também causa. Todo flavivírus causa, todo arbovírus causa, mas com incidências diferentes. E a questão da transmissão vertical e da microcefalia, né? Então, a gente, infelizmente, eu vou ter que botar essa, né? A gente tem que olhar, né? A gente tem que se acostumar, porque, infelizmente, a gente vai ter essa populaçãozinha aí para cuidar, né? E aí, quando a gente pensa em Zika, a gente tem que pensar numa estrutura que a gente tem que oferecer para as pessoas, para elas cuidarem dos seus filhos, né? Isso aí é importante, isso é função nossa. Eu, como gestor do SUS, eu preciso ofertar a essas pessoas de reabilitação infantil, estimulação precoce dessas crianças, né? Então isso aí, para mim, tem um significado muito grande, né? Passando um pouquinho rapidamente aqui por uns gráficos chatos aqui de epidemiologia, né? Uma visão geral aí do Rio de Janeiro. Primeiro da dengue, tá? Então, aqueles 3 são aquelas, né? As 3, se tivesse acabasse o som do microfone agora aqui, eu já estava satisfeito, né? Porque eu acho que essa diferenciação é que acho que a gente tem que se fazer. A dengue, gente. A dengue, peguei uma série histórica aí de 2012 para cá só, tá? A gente sabe que teve uma epidemia grande em 2008, né? Quem trabalha aí na rede sabe. Mas de 2012 para cá, teve uma grande incidência em 2012, veio diminuindo,
2014 foi bem pouquinho, recrudesceu com a entrada de outro sorotipo de vírus, são 4 sorotipos, né? Então é como se fossem 4 vírus diferentes. Quem tem imunidade a um não tem imunidade ao outro, então pega de novo, né? E aí começou a aumentar um pouquinho, mas nada que nem que chegasse perto de epidemia, 2015, 2016. Perspectiva para 2017 também é que não aconteça, tá? Ali o branco é o total e o azulzinho um pouquinho mais escuro é aqui a P31, tá? Para quem não sabe, vai do Jardim América à Maré, né? Pegando o Complexo do Alemão, Complexo da Penha, Ilha do Governador, Bom Sucesso, Olaria, essa área aí que a gente ama, né? Muitos que trabalham aqui amam, que eu pelo menos amo, sou apaixonado por P31. E aí, esse ano como foi, né? A distribuição dela caracteristicamente sazonal, tá? E é o que eu queria dizer. As outras arboviroses, obviamente, acompanham essa distribuição, porque elas são transmitidas pelo mesmo vetor, certo? Então, na verdade, essa distribuição está relacionada à multiplicação do mosquito, causada pelas chuvas de janeiro, fevereiro, do verão, né? Dá um tempinho, vem a proliferação. Lixo na rua, lixo na comunidade, lixo na favela, né? E aí prolifera o mosquito, né? Nas zonas, nas melhores zonas, também acontece isso, né? Eu tive o caso de um óbito por dengue da avó de uma namorada minha que morava no Itanhangá. Ela morava numa casona no Itanhangá e ela morreu de dengue, porque a casa dela era cheia de potinho com bromélia e ela pegou dengue, hemorrágica e morreu. Então não é, a gente não está né? Tem uma determinante social, mas determinante social também não exclui, né? As pessoas mais posses de ter a doença também. Aí, para falar um pouquinho da ilha, né? Aí que também foi uma encomenda aí do Mauro, a gente tem aí a distribuição de casos de dengue esse ano, tá? A Complexo da Maré tem um problema sério com notificação. Doutor, não, 5 minutos. 5 minutos, tem um problema sério com notificação, tá? Então, desconsiderem a Maré, certamente tem muito mais casos, mas a ilha tem 5% dos casos da P31 foram na Ilha do Governador, tá? Foi uma incidência baixa de dengue esse ano, tá? Vocês, não sei se é de conhecimento de todos, uma pesquisa da Fiocruz, que foi feita aqui na ilha, né, em alguns territórios, de uma pesquisa de engenharia genética, que implantou não sei direito, não sei te falar para vocês com detalhes, mas uma coisa que impediu um pouco que o vírus se desenvolvesse dentro do mosquito. E isso talvez tenha tido já um impacto positivo aí na Ilha do Governador, né? Muito legal. Essa incidência, tá? Vou passar aqui que eu estou sem tempo. Aqui são as nossas unidades de saúde, tá bom? Então, eu coloquei aqui por ordem de notificação de 2016, que é o que interessa mais pra gente, né? Então a gente vê aí a Clínica da Família Assis Valente, que é uma clínica ali na Estrada das Canárias, não sei se tem muita gente aqui que não conhece, eu sei que tem muita gente que conhece. Foi a maior notificadora da Ilha do Governador, certo? Depois vem a Clínica da Família Maria Sebastiana, que fica ali na Praia da Rosa, o CMS Necker Pinto, o CMS Madre Teresa de Calcutá, tá? E aí depois vem o CER Ilha, que é um hospital, né? Depois vem o CMS Paulino Werneck, que foi uma parte do Paulino Werneck que foi, né, que a gente está usando para fazer atenção primária ali, né? E aí vem a UPA da Ilha do Governador, depois, né, bem abaixo. O que é interessante, gente? Esse quadro mostra pra gente que as pessoas estão conseguindo se tratar até de doenças agudas nos serviços de atenção primária. E é isso que a gente quer, né? Se eu tenho um caso de dengue leve, né, que não está grave, que não tem sinal de alerta, que não tem choque, eu vou tratar essa pessoa com hidratação oral, repouso, analgésico. Eu não preciso de um hospital para fazer isso, nem de uma UPA, certo?
Então isso aqui vem de encontro ao que a gente prega aí, que é a capilarização da atenção primária, e você ter uma unidade de referência onde você possa resolver a maioria dos seus problemas, inclusive no caso de dengue, que não seja muito grave. E aqui é um apelo, assim, mais que eu faço aí mais agora. Até o pessoal que trabalha no privado pode notificar casos de dengue também, deve notificar casos não só de dengue, como de todas as arboviroses. E como a gente não consegue fechar depois os casos, em muitos casos a gente acaba tendo uma amostra do que foi dengue e do que não foi, porque em muitos casos o paciente não volta para colher a sorologia, porque a sorologia é colhida no 6º dia, né? Então a pessoa não volta, então a gente acaba ficando só com uma amostra aí, estatisticamente talvez significativa, né? Vou passar rapidinho aqui, só no caso da chikungunya, tá? No caso aí ele do governador, 10% dos casos da P3.1, tá? Uma incidência de 1 caso a cada 100.000 pessoas, não foi também uma incidência muito alta, tá? Mesma lógica, vou passar. No caso da Zika, aí aumentou um pouquinho, né? E eu tenho uma distribuição, uma proporção de 23% dos casos da P3.1 foram notificados aqui na Ilha do Governador, certo? Como a tendência era que fosse de acordo com a gente vê pela incidência, porque a incidência leva em conta a população, né, das áreas. E a incidência na Ilha do Governador foi um pouquinho maior, mas ainda é abaixo dos lugares, né, dos outros lugares aqui da P3.1. Aqui já muda, aí você tem uma unidade hospitalar ali já como a primeira, né? Gente, eu ia falar de manejo clínico, mas o meu tempo tem 1 minutinho ainda, vou passar bem rápido, né? O que eu quero deixar de mensagem principal no manejo clínico? É dengue. É dengue, é dengue, é dengue, é dengue. Ah, mas esse aqui eu tô achando que talvez possa não ser dengue, porque já tem 10 dias, a febre do cara ainda continua, né? Tá evoluindo com mais artralgia. A artralgia tá chamando muita atenção, então, de repente, esse caso é chikungunya, tá? Isso em que caso? No caso do paciente com febre alta, né? E há menos de 7 dias e mais 2 daqueles sintomas do protocolo, né? Prostração, artralgia, exantema, né? Dor de cabeça, dor retrocular. Eu falei dengue por causa daquela questão da mortalidade da dengue. Então, melhor a gente tratar chikungunya como dengue do que dengue como chikungunya. Essa é a mensagem, certo? Então, a gente vai pegar um caso de um paciente com uma síndrome febril e, eventualmente, com exantema, com artralgia, a gente vai suspeitar de dengue, tá? Pode, inclusive, notificar como suspeita de dengue. Vai fazer estadiamento, classificação de risco, né? O hemograma entra aí no caso da classificação de risco porque você está suspeitando de dengue. Se fosse chikungunya e zika, com certeza não precisaria, porque as anormalidades hematológicas não são tão dignas de nota assim, né? Vai hidratar como se fosse dengue, tá? E vai seguir de acordo com os prazos descritos, com reavaliação, e nessa reavaliação é que talvez a chikungunya, de repente a hipótese de chikungunya apareça, e aí você investiga a chikungunya, não tem problema nenhum. Se você pegar um caso que vem já desde o início, com exantema e com uma artralgia muito significativa, você pode investigar os dois ao mesmo tempo também. Pedir sorologia de dengue e sorologia de chikungunya, não tem problema nenhum. Tá? A zika, o quadro clínico é bem diferente, né? Ela é muito mais branda, ela prima pelo exantema, pela conjuntivite e pela artralgia, né? Essa tríade geralmente está junta. E aí, o diagnóstico para termos de saúde pública da zika é por suspeita epidemiológica. A gente só investiga laboratorialmente grávida e pacientes com sintomas neurológicos, certo? E investigação de zika por sorologia, por exemplo, é só paciente internado. A gente nem investiga ambulatorialmente, só o cara que complicou, né? O resto a gente diz que é zika por critérios clínicos, pela síndrome, certo? Coloquei os protocolos aqui, mas isso tem todo acessível aí. Quem não tiver, quem quiser, eu tô com os 3 aqui, tá? O de zika, o de dengue e o de chikungunya. Quem quiser, se quiser, eu posso deixar com o Mauro aí os arquivos. É super fácil de achar também na internet, né?
o que eu falei, tá? Da investigação laboratorial, né? Aquilo que eu falei de por que a chikungunya tende a explodir, porque vocês têm que ficar alertas, inclusive em consultório, né? Porque às vezes o paciente chega lá com uma artralgia que ninguém sabe o que é. Coloquei aqui tudo que pode dar, mas não vou ficar me alongando aqui, até porque meu tempo acabou, né? Pode dar sintomas bem estranhos, né? Pode dar até doença arterial periférica, né? Pode dar obstrução arterial periférica, mas é raro. A maioria fica dentro daquilo que a gente conhece, certo? Formas atípicas, está aí na apresentação também, não sei se posso também disponibilizar se vocês quiserem, né? Tem no protocolo uns quadrinhos muito interessantes para você diferenciar dengue de chikungunya, por exemplo, né? Isso é estatística, né, gente? A gente sabe que o paciente às vezes não lê o livro, né? Mas, estatisticamente, geralmente a febre da chikungunya é maior, basicamente a artralgia é muito maior, né? E é aí que você mata. Protocolinho para chikungunya, dengue versus zika. Você vê lá, um exantema mais precoce, né, na segunda linha ali, e mais intenso, geralmente, e as conjuntivites também bem mais incidentes, tá? Isso às vezes fica um xadrez, você fica sem, e é importante às vezes também que não precisa também, né, tem paciente que vai ficar indeterminado, eventualmente. O que você tem que ter feito para ele, de importante, é ter suspeitado de dengue, e ter hidratado ele, porque você salvou a vida dele se tivesse sido dengue. A gente tem que, às vezes, lidar com incerteza na medicina, né? E, gente, em termos de... Vou passar isso aqui. Em termos de... Só para falar um pouquinho de prevenção, isso aqui eu queria só mostrar rapidinho para vocês. Não sei se vocês conhecem o NAID. NAID é uma unidade de reabilitação, de tratamento multidisciplinar para crianças, que fica no Centro Municipal de Saúde Madre Teresa de Calcutá. É uma equipe fantástica, tá? Cuida dos casos de zika, faz estimulação precoce, tá todo mundo preparado lá para fazer. E no caso do Maria tem também em Ramos, tem 2 unidades, né? E aí, 30 segundos para falar do que é em comum entre as 3, né? Porque a gente estava falando do que é de diferente. O que é de comum é esse maldito aí, né? Que a gente queria muito, né, que ele não fizesse as maldades que ele faz, mas ele também não tem culpa, né? O que a gente faz? A gente faz ação de vigilância, saúde e ambiental. A gente faz no território, né, com agente comunitário, com agente de vigilância e saúde, na rede. E a gente precisa fazer educação popular e comunitária em todos os níveis da sociedade, né? Desde o mais rico até o mais pobre, tem que saber prevenir, né? Doenças transmitidas por vetores podem afetar qualquer país, independente do seu desenvolvimento econômico. Isso é importante, né? Não dá para dizer que só pobre que tem. Existe um plano da Secretaria de 2016 a 2018, tá? Bem organizado, com todos esses componentes aí, vigilância, combate ao vetor, assistência. Não vou entrar em detalhes que não vai dar tempo, tá? A gente tem unidade sentinela, que ficam monitorando e fazendo isolamento viral constantemente, tá? A Maria Sebastião de Oliveira é uma delas, tá? Que é aqui na Praia da Rosa, e a gente vai sabendo o que está tendo mais ou menos de acordo com as nossas sentinelas, certo? Obrigado, gente, foi ótimo estar aqui. Vamos abrir aí agora, né? Não sei se vai dar tempo. Doutor Leonardo, a SOMEI agradece a sua presença e a sua palestra realmente que foi muito esclarecedora, especialmente aqui a comunidade médica aqui da ilha e na grande maioria também nos consultórios nos deparamos com situações dessas. Em alguns casos a gente às vezes não dá tanta importância como se deve a este quadro e passa desapercebido isso ou simplesmente não se dá importância como o senhor frisou isso. Então, muito obrigado pela sua palestra, que foi muito esclarecedora. Quero agradecer também a todos os componentes dos colegas aqui da mesa, que fizeram parte. E vamos abrir para a plateia, o primeiro para os componentes da mesa, se eles querem fazer alguma pergunta, depois a gente passa para a plateia. Paulo Rodolfo, eu sou médico aqui da Ilha do Governador já há algum tempo e também de Centro Municipal de Saúde, Henrique Bonar, em Bangu.
Participei da grande epidemia que tivemos em 2008 no Hospital da Posse, uma loucura de dengue, aprendi muita coisa, porém, ainda hoje fico a desejar, quando chega no consultório, principalmente no centro de saúde, né, desamparado, aquelas coisas do paciente, principalmente da minha área, Vila Kennedy, e que a gente percebe a sensibilidade, a confusão diagnóstica que é criada por todos. Então você, que está no centro de cabeça de estudos a respeito disso, o que é que poderia ter de fundamental? Porque às vezes a educação continuada não nos chega lá nos outros centros, fica mais nos centros, né, próximos à nossa rede aqui. E o que é que a gente poderia de importante na nossa comunidade fazer em relação a, primeiro, todo paciente que nos chega, o dengue tem que ser pensado, ou principalmente tentar esmiuçar diagnósticos, e em segundo plano, em que momento algum tipo de antibiótico poderia estar presente? Paula. Então, acho que a mensagem, até que eu coloquei aqui, tentando com mais veemência, assim, a suspeita de dengue, ela é uma entidade hoje, assim, né? Graças a Deus, a maioria dos profissionais introjetou que febre com menos de 7 dias, mais 2 sintomas de uma lista, né, que incluem cefaleia, dor retrocular, exantema, prostração, né, artralgia e mialgia. Então, se tiver 2 sintomas desses, mais a febre com menos de 7 dias, é suspeita de dengue, certo? Sendo suspeita de dengue, a gente tem 2 comportamentos, tá? Do ponto de vista de epidemiologia, só para tentar clarear um pouquinho a luz sobre o diagnóstico aí. Quando não está dentro de uma epidemia de dengue, se tiver dentro de uma epidemia, é dengue, e acabou. E pode tratar que né? Até porque o tratamento é sintomático. Se está fora da epidemia, tem que ser suspeita, mas está indicado investigar e colher sorologia, né, a partir do 5º dia, para descobrir se foi, na verdade. É um diagnóstico quase que retrospectivo, né? Porque no 5º dia, muitas vezes o cara até já melhorou, né? Antibiótico realmente não tem nenhuma indicação para nenhuma das 10 arboviroses. E aventar outras arboviroses é aquilo que eu falei, depois que passou a fase inicial, que é um paciente, aí o paciente, em vez de ficar bonzão, continua com artralgia, aí a artralgia volta, às vezes acontece isso, ela vai embora, daqui a pouco volta, e daqui a 15 dias volta de novo. Então, ou então a febre passa de 7 dias, a febre da dengue não passa de 7 dias, certo? A da chikungunya passa. Então, nesse caso, você já abre o olho para chikungunya. Mas é um diagnóstico fino para ser feito, né? E é clínico, basicamente clínico. Até porque as nossas sorologias hoje são feitas por institutos federais, elas demoram, tudo. A gente vai na clínica, e no exame físico e no diagnóstico sindrômico mesmo. Não sei se eu consegui te esclarecer. Muito obrigado. Eu só queria comentar alguma coisa que você falou que eu acho importante, né? Porque eu trabalho no serviço público também, enfim. Eu acho que a gente não pode perder de vista essa questão da continuidade, do acompanhamento, né? Assim, porque, como você falou, o diagnóstico é eminentemente clínico. Então, às vezes o paciente está bem, né? Eu sou pediatra, então acho que o pediatra tem muito esse hábito. Olha, se persistir, se não melhorar, você retorna em 24 horas, retorna, porque a gente sabe muitas vezes, né, que num período, às vezes, curto de tempo, o quadro muda e o diagnóstico é difícil de diferenciá-lo.
né? Então, mas se você acompanha o paciente, se você pede para ele voltar de acordo com a evolução dele, né? Acho que isso é muito, porque às vezes as pessoas se preocupam muito, né, com o exame laboratorial. Eu acho que a clínica aí, acho que a clínica sempre é soberana, né? Mas nesses casos das arboviroses, assim, é fundamental você ver o paciente, você ouvir, ver a queixa, porque isso vai te facilitar muito no diagnóstico, né? Exatamente. A gente, em 2012, a gente perdeu alguns casos de pacientes com dengue que morreram com a plaqueta normal e peregrinaram. E aí a pessoa faz o hemograma, olha, mas não, a plaqueta normal, não é dengue. E a gente sabe hoje que o paciente pode fazer uma síndrome de choque por dengue e não fazer fenômeno hemorrágico, morrer de choque distributivo. Então, não é mais critério diagnóstico, é critério de alarme, mas não é critério diagnóstico. Então, isso aí é um exemplo do que você está falando. E a orientação, né? Olha, hidratação, logo no início da hidratação, essa orientação é fundamental, né? Porque o que vai evitar a evolução muitas vezes é essa orientação de hidratar precocemente, né? Vamos passar as perguntas para a plateia. Eu gostaria. Uma pergunta de cunho político, mas que cabe bem nesse tema aqui. Sempre me perguntei o que aconteceu, aonde houve a falha. Nós me lembro que na década de 40 e 50, década de 70, 60 e 70, me lembro dessas epidemias. Será que ocorriam e eu era jovem e não me ligava muito dessas coisas? Onde houve a falha que de repente a gente ouvia poliomielite até mas essa coisa toda, desde a cólera, dengue, zika, o que houve? Onde houve o erro administrativo da saúde, na área da saúde e prevenção, que deu toda essa avassaladora série de epidemias dizimando a população? Os estudiosos têm algum dado sobre isso? Doutor Adalberto, a questão é determinante social, pura e simples, né? A gente tem um caldo para arbovirose, porque a gente mora numa cidade que tem hoje muito mais lixo na rua do que tinha na década de 40, né? Onde houve aí uma permanência de condições de habitação, por exemplo, que muitos países resolveram, né? Então, um lugar onde você não tem desmatamento junto com favela, você não tem arbovirose, né? Na Inglaterra não tem arbovirose, né? Na Inglaterra não tem nem tuberculose mais, né? Porque as pessoas não moram mais enfurnadas em cubículos sem sol e sem luz, né? Então acho que você falou mesmo, é político, o determinante social impera, né? Ele vem para trazer doença para a população. Não acho que é culpa da saúde, eu acho que a saúde não está armada para lidar, para acessar determinante social, né? Eu não consigo sanear o meu território. Eu trabalhei na Vila Cruzeiro 4 anos, eu ia fazer visita domiciliar com um pé de cada lado da rua, com esgoto passando na rua. A rua era o esgoto, a própria rua era o esgoto, né? O rato passando para cá e para lá. Então, assim, enquanto pessoas morarem desse jeito, a gente vai enxugar gelo no sentido da saúde. Claro que a gente tem que ter o nosso papel, tem que continuar ali, né? Mas a gente precisa de urbanização decente, de saneamento para essas doenças do terceiro mundo, né, acabarem. E a gente ficar aí com os nossos hipertensos, nossos infartados, nossos cânceres, né, que são as doenças que também tem mais nessas pessoas, né. Então é complicado, mas é por aí. Tá. Temos mais para fazer uma pergunta que seja objetiva com resposta rápida. Posso falar? Eu sei que já está adiantado da hora, mas eu faço 2 colocações que eu acho importantes. Meu nome é Gaetano Fontes, sou cardiologista aqui na ilha. Eu ia falar, travei, faz uns 30 anos. Não pareço, né? E tenho 10 anos, sou diretor científico da SOLEI. É um prazer muito grande ter todos vocês aqui, vendo essa plateia
distinta, bonita, se sacrificando num sábado, etc, etc. Obrigado como diretor científico. E obrigado aos principais, todos que colaboraram com esse evento. Não alongando, duas perguntas importantes, duas colocações. A primeira é a pergunta que eu faço sempre. A arbovirose, a zika, a chikungunya, a dengue, são arboviroses, e como todos os vírus, têm certas predileções. A predileção maior é o sistema nervoso, a parte artráutica, a parte reumática, mas em alguns casos mínimos existem às vezes comprometimentos, aí toca a minha área, a parte cardiocirculatória. Eu queria perguntar a você, que está dispondo como gestor, se epidemiologicamente existe alguma já identificação com relação à miocardite por esses arbovírus, seja a zika ou seja principalmente a dengue, que foi uma suspeita que foi feita e que não houve oportunidade de uma confirmação, porque a confirmação lhe dá quando você faz biópsia miocárdica, e essa biópsia não foi conclusiva, mas tinha todo um caractere de inclusão como tivesse sido. Você tem, Leonardo, alguma coisa com relação a isso? Comprometimento do miocárdio, comprometimento cardiológico com zika, dengue principalmente? Não vi, não presenciei, nunca suspeitei, apesar de ter tido muitos pacientes, como você falou, com dengue, com choque, que de repente se tem um componente cardiogênico ali, que é uma consequência. A gente não sabe se é secundário ou se é uma miocardite com choque cardiogênico, às vezes fica difícil, né, a gente fazer diagnóstico diferencial de choque. Nunca vi, nunca presenciei e nunca li relato de caso e não tive também na minha experiência. Ok. Agora a segunda colocação que eu quero fazer é o seguinte, com relação ao chikungunya, principalmente, hoje em dia o arsenal terapêutico é em torno de opiáceos, analgésicos, anti-inflamatórios e principalmente uma utilização do corticoide, cortisona. Ele tem sido muito utilizado porque realmente dá um alívio, uma melhora muito grande ao paciente, principalmente com a chikungunya. E eu queria deixar aqui o alerta a todos que o uso continuado dos analgésicos, anti-inflamatórios e principalmente a cortisona leva a complicações, ou seja, o tratamento de uma doença pode levar a outras doenças ou a piora, principalmente de doenças já pré-existentes, tipo diabetes, tipo hipertensão, porque ela vai piorar a hipertensão, vai piorar o comprometimento cardiológico, vai piorar o diabetes. Então é preciso que os pacientes com chikungunya tenham uma vigilância mais constante, mais a miúde, mesmo sendo assintomáticos, tem que ter uma vigilância clínica e clínica cardiológica, para controle sempre da sua cardiopatia, da sua comprometimento da função cardíaca, da função renal e etc. Então é um alerta, é um aviso que todas as especialidades que sempre, quando suspeitarem, encaminharem para um clínico, um cardiologista, principalmente aquelas pacientes que já possuem os comprometimentos vasculares, tipo hipertensão e diabetes. Era uma colocação que eu queria fazer, que eu acho de extrema importância. Só complementando, a gente já está até indo para o nível de conduzir, quando o paciente fica dependente de corticoide, de conduzir como a gente faz com a artrite reumatoide, né? Que a gente tenta poupar corticoide e entrar inclusive com droga imunossupressora, como o metrexato. Já tem estudo mostrando aí o uso do metrexato para tentar poupar corticoide no paciente que fica artropata. Então realmente o que você está falando faz bastante sentido. Olha, eu quero parabenizar você, vou usar o microfone só para isso, porque o Gaetano acabou de roubar minha pergunta, que eu queria saber era sobre o uso do corticoide no chikungunya. Está descrito no manual do Ministério da Saúde agora, do final do ano passado. Tá, de prednisona, tudo direitinho, né? Só tem que tomar esses cuidados mesmo, né? Tem que botar tirando, né? Corticoide a gente tem que dar pensando quando é que a gente vai parar de dar, né? Na verdade é isso que a gente tem que fazer na prática. Para encerrar, eu não sei se isso é uma pergunta ou um questionamento para todos nós. Segundo o gráfico, a gente observa que estas viroses epidêmicas, ela tem uma curva com frequência no período de chuvas e do verão. No inverno tende realmente a cair todas estas viroses epidêmicas. Mas no início dos eventos assim, esportivos aqui no Rio de Janeiro, fomos criticados realmente de forma veemente por uma comunidade científica, ou seja, foram cientistas
que disseram à comunidade esportiva americana não participar deste evento. Realmente, isso foi um preconceito de tamanha repercussão, que nós somos pobres mortais, médicos, que realmente, e não somos pesquisadores nem cientistas, mas ficamos realmente entristecidos da forma como eles nos tratavam. Eu acho que foi mais, eu não diria falta de conhecimento, seria de forma realmente preconceituosa. Eu concordo com o senhor. E acho que se a gente for olhar o gráfico ali, não tem nenhum caso. Né? Então, a gente tem... A Fiocruz, por exemplo, é uma das instituições de saúde pública mais conceituadas do mundo. Então, o que se fala ali esses cientistas fizeram isso conosco. Para encerrar, muito obrigado mais uma vez, Leonardo, pela tua explanação. E agora eu passo o microfone para o nosso colega, que é o secretário de mesa, que estará entregue realmente o seu diploma. Bom, Leonardo, eu só queria dar um avisozinho aqui com relação à vacina da dengue, né? Que os colegas que trabalham em particular, já existe a vacina nas clínicas privadas para dengue, que pega crianças a partir de 9 e vai até a faixa de adultos de 44 anos.